Vocês sabem exatamente como que funciona um procedimento de leilão extrajudicial do início ao fim? E o que exatamente é discutido no judiciário em cada etapa de um deles? Nesse vídeo eu vou explicar isso para vocês. Meu nome é Igor Lopes, esse é o canal O Advogado do Arrematante e hoje eu vou explicar para vocês de uma forma muito simples como que é o procedimento de leilão. Vamos começar do início. O procedimento de leilão, ele começa, obviamente, de uma dívida. E o procedimento de leilão extrajudicial, esquece agora o leilão judicial. Ele sempre advém de uma alienação fiduciária. O que é alienação fiduciária? Nada mais é que uma garantia real. Por exemplo, e sempre eu dou essas duas opções. Quando você tem um financiamento com o banco, comprei um imóvel, ou você pega um empréstimo e coloca o imóvel em garantia. Essa garantia, geralmente, é alienação fiduciária. Se você atrasa os pagamentos, o que o banco pode fazer? É exatamente isso que é o procedimento de leilão extrajudicial. Então, primeiro ponto, só para que todos vocês entendam, porque lá na frente vai ocorrer a consolidação da propriedade. Mas como assim consolidação da propriedade? Quando você faz a alienação fiduciária, você é proprietário do bem, o que a gente chama de propriedade resolúvel. Então, o banco, ele, até você quitar o financiamento, o empréstimo, ele é o proprietário também do bem. Então, quando você atrasa as parcelas, o banco vai te intimar para regularizar esses pagamentos. Igor, quanto tempo? Eu já vi banco fazer isso com 2 anos de atraso, principalmente a Caixa, mas já vi isso com 3 meses, menos, mais. Então é um tempo muito discutível. E aí o banco, via cartório de imóveis, não o judiciário, vai promover a sua intimação para regularizar as parcelas em atraso. E aí você tem um prazo de 15 dias para regularizar esse pagamento. Se não ocorrer o pagamento, existe o que a gente chama de consolidação da propriedade, que é o famoso retomada pelo banco, que é quando o banco, de forma definitiva, passa o imóvel para o nome dele. E esse é um ponto que gera muita discussão no judiciário, principalmente sobre a regularidade de intimação do devedor. E aí é um ponto de atenção, porque se houver uma nulidade aqui, o leilão lá na frente, o lance que você der, pode ser anulado. Esquece um pouquinho dessa questão de arrematante de boa-fé. O arrematante de boa-fé, o judiciário já tem um entendimento que eu já tenho há muitos anos. Comprar imóvel em leilão sem advogado é a mesma coisa que você comprar um carro sem levar no mecânico. Você está assumindo o risco de ter alguma coisa lá. Eu sou comprador de boa-fé do carro, mas pode ter um risco, um problema lá. E é a mesma coisa com o lance no leilão. Se você não consultar um advogado, vai ter às vezes uma nulidade, um vício lá, que mesmo você sendo de boa-fé, isso não supre isso. Esse é um ponto importante. Então, voltando, essa intimação é um grande problema. E outro ponto, vamos dizer que transcorreu o prazo de 15 dias. Beleza. Só que depois disso, o banco, às vezes, o cartório demora um tempo para fazer a averbação da consolidação da propriedade. Se, durante esse tempo, e isso é um caso muito recorrente no escritório, de clientes que passou os 15 dias, mas não averbou, e eles têm o dinheiro para pagar. E a lei é bem clara, e o próprio STJ é muito claro. O prazo não é, se passou dos 15 dias, não significa que você perdeu o direito de purgar a mora, que é pagar os atrasados, mas que até a data da averbação você pode fazer isso. O banco vai se recusar. E aí que entra a ação de consignação de pagamento. E a chance de sucesso é muito grande, porque está previsto em lei, o STJ está a favor desse entendimento e os próprios tribunais também. Esse é a fase do procedimento de leilão, que também dá muito problema. E depois disso vai ser a marcação do leilão. A lei prevê prazo de 30, 60 dias, isso e aquilo. Ignorem esses prazos. E eu afirmo que não tem nenhuma decisão hoje no judiciário que fala que esse prazo tem que ser cumprido. É um prazo impróprio e não acarreta prejuízo nenhum. Só tem um prazo, na verdade, que hoje tem uma discussão judicial que eu vou explicar mais para frente, que tem que se tomar cuidado. Então, vamos lá. Fez a dívida, alienação fiduciária, houve a consolidação da propriedade e agora vai marcar as datas dos leilões. Lembrando, o leilão tem sempre 2 praças. A primeira praça, que é sempre o valor do imóvel, e a segunda praça pelo metade do valor.
e aí que é outra discussão muito grande. O que os bancos e os arrematantes vão defender? Porque é o que está previsto na lei. Quando todo contrato de financiamento, quando você vai fazer lá, tem uma cláusula. Valor para fins de leilão. Vamos dizer que o imóvel vale R$300 mil. E fiz o financiamento em 2015 e ele vai para leilão em 2026. O que os bancos fazem? Eles simplesmente pegam esses 300 mil e corrigem de forma monetária. É o que está na lei, é o que está no contrato. E o imóvel vai para leilão por R$800 mil. Mas vamos dizer que a pessoa fez um tanto de reforma lá, construiu um prédio do lado, uma escola, e esse imóvel hoje está valendo R$1.500.000, não os R$800 mil. E aí, o que vale? Vale o que está no contrato ou realmente o valor do imóvel? Essa é uma discussão recorrentíssima no judiciário. E eu vou explicar isso num vídeo próprio. Então, funciona dessa forma. A segunda praça. A lei fala que o imóvel pode ir na segunda praça pelo valor do saldo devedor. Então, vamos lá. O imóvel vale R$500 mil e o saldo devedor é R$150 mil. Então, o imóvel na segunda praça pode ir para R$150 mil segundo a lei. Ou seja, por menos de 50%. E aí que é o pulo do gato. Tem muita gente que fala, compra imóvel com 90% de desconto, 80% de desconto. Por que isso acontece? Porque o saldo devedor é muito pequeno. Agora, será que o judiciário aceita isso? Tá na lei, concordo. Mas tem uma enxurrada de decisões, inclusive decisões do próprio STJ falando que não vale. E tem muitos juízes, já estou cansado de ver isso, que falam, a lei do leilão extrajudicial, ela é específica. Então não se aplica o CPC, porque essas regras de 50%, isso e aquilo, está no CPC. A questão é que tem um tanto de doutrinadores, um tanto de jurisprudência falando que não tem que se aplicar de forma subsidiária. Então mesmo o saldo devedor sendo abaixo de 50%, a segunda praça tem que ser de no mínimo 50%. E aí é um ponto que você tem que analisar antes de fazer um lance. Será que de fato, qual que é o risco que eu estou correndo tentando arrematar o imóvel abaixo de 50%? Já cansei de ver também pessoas que fizeram isso e não deram nada, mas é escolha do devedor, por exemplo, não querer recorrer, o judiciário do início ao fim reconhecer isso, e hoje eu falo que o judiciário é uma loteria. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Você pode cair na mão de um juiz que vai dar uma decisão falando que se aplica-se, ignora o CPC, pode arrematar por menos de 50%. Vem um desembargador e fala isso. O STJ, todo mundo sabe que é muito difícil subir um recurso para lá, e você consegue validar isso. Mas não significa que você vai conseguir em todos os casos. Então, retomando. Dívida, consolidação da propriedade, leilão. Primeira e segunda praça. Um ponto importante. O devedor tem que ser intimado do leilão? Tem que ser intimado do leilão. Porém, e esse é um erro muito clássico, vamos dizer que o devedor ajuiza a ação antes do leilão, falando que não recebeu essa intimação. Esse argumento é, com todo respeito, ridículo. E o judiciário já está cansado de falar sobre isso. Independente do meio que o devedor descobriu a intimação do leilão, ficou sabendo do vizinho, alguma coisa nesse sentido, ele soube. Então ele não pode alegar que isso foi uma nulidade ele não ter recebido. Então é um ponto de atenção também. E depois do leilão, da segunda praça, e aí sim termina o procedimento de leilão entre aspas. Por quê? Imagine a seguinte situação, vamos dizer que o imóvel não é arrematado. Quais as possibilidades? O que está previsto na lei? O banco pode colocar em leilão várias vezes, está tudo bem, ou o banco pode simplesmente, o que está previsto em lei, averbar leilões negativos. E qual que é a consequência disso? Significa que a dívida está extinta com o devedor e o imóvel está 100% em nome do banco. Qual que é a diferença disso? Porque se o imóvel foi vendido no leilão, o devedor tem direito ao sobejo. Por exemplo, o saldo do devedor é 300 mil, o imóvel é vendido por 800 mil. Tem uma diferença de 500 mil. O devedor recebe esse valor. Agora, se houve leilões negativos, o devedor, segundo a lei, não tem direito a essa diferença. Então, mais aí um ponto, porque quando há leilões negativos, o imóvel está em nome 100% do banco, e aí o que se chama venda direta. E venda direta, em tese, é um tipo de lance e arremação que você pode fazer em venda direta que é muito mais seguro. Por quê? Porque a lei prevê que o devedor ele não tem que receber nada, já passou por um procedimento de leilão,
isso e aquilo. Agora, existe também a discussão, por exemplo, que isso não pode acontecer, porque é enriquecimento ilícito e tudo mais, e tem uma chuva de também ações nesse sentido no judiciário. Principalmente porque os bancos entendem que não tem que devolver nada e a pessoa devolve o imóvel e fica sem receber esse dinheiro. Mas é esse exatamente o ponto. Por isso a importância de entender todo esse cenário e entender o que está se discutindo no judiciário em cada um desses pontos. Então, sempre eu entendo, na minha opinião, que a venda direta é uma opção mais segura, por conta de ter passado todo esse procedimento, de já ter extinguido a dívida. Isso não significa que você, ao arrematar um imóvel no leilão de venda direta, estará isento de riscos. Mas, diante de todo esse cenário, é o que tem um cenário de risco menor, na minha opinião. Então, esse é o procedimento de leilão. Dívida, consolidação da propriedade, leilão, se negativa, a extinção da dívida e venda direta. Então, esses são todos os passos. Há ainda várias discussões judiciais referente a alguns outros pontos que eu posso explicar em outro vídeo, mas de forma bem didática e, de certa forma, sucinta. Esse é o procedimento do leilão extrajudicial. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, se já passou por alguma coisa nesse sentido, se tem algum questionamento, deixem aqui nos comentários, porque isso pode ser pauta de um outro vídeo. Um grande abraço!